Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco neste novo dia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura, hoje lendo Josué capítulo 15. Eu o convido já a abrir a sua Bíblia aí em Josué capítulo 15 para fazer essa leitura que é relativamente grande. O capítulo tem 63 versículos e diz-nos assim a palavra de Deus: as terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendia-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Agora vai falar sobre a herança de cada tribo. E eu quero dar uma palavra logo introdutória aqui. Josué divide a terra toda, só que ainda tem muitas nações, reinos, que moram na terra, que não foram ainda vencidos nessas primeiras etapas da guerra. E agora uma tribo vai chamar outras, unir seus exércitos e enfrentar os reinos que ainda habitam nas suas terras. E essa ocupação aqui começa pela tribo de Judá, que era a maior tribo em número de pessoas, que se tornou inclusive o reino do sul, lá na divisão do reino que a gente vai ver lá na frente. Tá certo? E aí, então entenda isso, ainda tem guerra para ser enfrentada. As tribos agora recebem suas heranças, anunciada aí os limites de cada fronteira, de cada propriedade, mas aquelas tribos ainda têm que se juntar seus exércitos, ir à guerra para poder conquistar definitivamente as suas heranças. E eles não, nós vamos ver mais na frente que não foi bem assim. Versículo 2: a fronteira de Judá, sua fronteira sul, começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado. Mar Salgado é o Mar Morto. Passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zim e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada na foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim ao sul do ribeiro. Aqui a gente já vê algumas partes familiares, né? Por exemplo, quando ele fala de Gilgal, que era aquele local onde foi montado o acampamento depois que eles atravessaram o Rio Jordão antes de dominar, conquistar Jericó, e onde eles fizeram acampamento durante um bom tempo, durante os primeiros 5 anos da guerra aí, né? E ele continua. Aliás, um outro detalhe de destaque também é no versículo 7, a fronteira subia até o vale de Acor, que é aquele vale onde o Acã foi apedrejado, que pegou aquelas coisas que não eram proibidas lá nos despojos da guerra, lá em Jericó, e foi apedrejado pela congregação. E aí o lugar ficou conhecido como Vale de Acor, né? Versículo 8. Depois subia pelo vale de Ben-Hinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Olha, Jerusalém aqui dentro do território judaico, apesar de que ela ainda não estava realmente dominada. Dali subia até o alto da montanha a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha a fronteira prosseguia para a fonte de Noftoa
ia para as cidades do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o Monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do Monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o Monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. Então a fronteira aqui, mais uma fronteira da tribo de Judá. Verso 12, a fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Voltando a enfatizar, a terra não estava toda conquistada. Eles determinaram as fronteiras, mas ainda tinha reinos dentro dessas terras que eram para ser vencidos na guerra. Versículo 13. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Então aí está reforçando a herança de Calebe. Olha o que diz o 14, o que eu venho dizendo desde o começo. Ó. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquim, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque, gigantes. O Calebe expulsou, mas expulsou na guerra. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado Kiriat Sefer. E Calebe disse, darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Veja que a conquista da terra é vencendo na guerra. E aqui o Calebe dá a própria filha em casamento ao quem conquistasse aquela região lá. E o seu sobrinho conquistou e ganhou Axa por esposa. Versículo 18. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fonte de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, era Cabzil, Éder, Jagur, Quiná, Dimon, Nadad, Daquedes, Azor, Itna, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Keriote, Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargá, Desmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Azen, El-Tolad, Quesil, Ormá, Ziclag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim, Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Nassafelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá ou Gederotaim. Eram 14 cidades com os seus povoados. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Joctil, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com os seus povoados. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod com os seus povoados, Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. É engraçado notar que, por exemplo, para citar o exemplo que eu venho falando desde o começo, essa última lista aqui são as cidades dos filisteus, que só foram vencidos para valer mesmo lá no reino de Davi, séculos depois. Entendeu? Então eles dividem a terra, mas aí a terra ainda não está totalmente conquistada. Cada tribo vai ter que conquistar o restante da terra que não está conquistada.
Verso 48. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anab e Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezan, Jamim, Bet, Tapu, Afeca, Runta, Kiriat, Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com os seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jerzeel, Joquedeão, Janoa, Caim, Gibeá e Tímina. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anote e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, ele vai região por região, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzan, Cidade do Sal e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá, olha aí, ó, não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Está vendo como a terra estava dividida, mas parte estava conquistada, mas nem toda. E eles tiveram que, durante muitos anos, enfrentar guerras ou conviver com os povos que habitavam naqueles lugares, certo? E o reino só foi conquistado, a terra só foi conquistada definitivamente, a terra toda, na época do rei Davi, e foi consolidado no reino de Salomão, aí, quando reinou sobre realmente todas as terras que Deus havia designado. Não era infidelidade de Deus, era falha do povo de Deus, que não obedeceu a Deus, não se empenhou como deveria, né? Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações e aqueles pedidos de apoio. Se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, comenta aí o que você achou dessa leitura. E se alguém é novado por aqui e não está inscrito, nós convidamos a se inscrever e continuar acompanhando diariamente a leitura de um capítulo da Palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas inúmeras, incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela vida, pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia, pelo novo dia que nos foi acrescentado. Pela proteção, pela direção, pela provisão que o Senhor tem suprido em nossas mesas. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado por poder começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito com a mesma, vendo as suas promessas cumpridas. Ó Deus maravilhoso, retirando lições aplicáveis às nossas vidas para que andemos como autênticos servos do Senhor. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, dando saúde para quem está doente, fazendo milagres, usando os médicos, os medicamentos, as internações. Seja feita a sua vontade, mas opera a favor do seu povo em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo estejam presentes no relacionamento do casal, no relacionamento dos pais com os filhos, no relacionamento entre os irmãos. Ó Deus maravilhoso, para que cada lar seja um templo de adoração a Jesus. Ó Deus, lugar de estabilidade, de crescimento, de segurança para todos os membros da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Supra as necessidades dos seus servos. Dê sabedoria para administrar os recursos. Abra a porta de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus, para que o seu povo viva com liberdade, liberalidade, segurança, abundância no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma das nossas congregações. E aí nós oramos pelos pastores e líderes das igrejas em geral, para que a cada manhã o Senhor renove a fé e a esperança, e cada um se empenhe, ó Deus, por dedicar-se à obra e veja o fruto do seu trabalho e celebre e alegre-se com o Senhor com isso. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. E o perdão dos nossos pecados é a nossa reconciliação com o Pai. O livre acesso à sua presença pelo novo e vivo caminho. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que levemos a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia, sobre a vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio.
É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido muito edificante para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos os meus irmãos.